Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero começar esse vídeo de hoje te falando uma coisa. Sabe esse momento que você está passando, em que parece que vem problemas de todos os lados? Parece que você é bombardeado com notícias ruins. Eu sei que o mundo inteiro está passando um momento complicado. Nós sabemos que isso são os gemidos da natureza, são as dores de parto que Jesus mesmo profetizou, dizendo que quando nós percebêssemos que as coisas iriam se agravar, é porque o fim dos tempos está chegando, o fim de todas as coisas, onde Jesus irá voltar para reinar neste mundo aqui, porque eu não sei se você sabe, mas Jesus ele vai vir aqui nessa terra, só que ele não vai voltar como um servo sofredor, não, ele vai vir triunfante, ele vai vir montado no cavalo branco, na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai instituir um período do seu governo de 1000 anos. Irmãos, vai ser um tempo de muita justiça, de muita ordem, o mal não vai prevalecer durante o seu governo e depois o inimigo vai ser derrotado de uma vez por todas, o anticristo, Satanás, os seus demônios, e aí então virá um novo céu e uma nova terra. Vai ser um tempo maravilhoso, não vai haver mais choro, não vai haver mais doenças, morte, nada disso. Irmãos, essa promessa ela deve nos animar, porque Jesus disse, quando vocês virem que as coisas estão piorando, olhem para o céu, olhem para o alto, porque a redenção de vocês está próxima. Eu quero subir com Jesus, amém? Você quer ser arrebatado também? Se encontrar com o Senhor nos ares? Irmãos, vai ser um tempo maravilhoso. Então, eu quero te contar aqui hoje uma mensagem dizendo que por um tempo você ainda vai ter que passar por aflições nesse mundo. A Bíblia diz que é através de muitas lutas que nós somos salvos, não que a gente alcança a salvação através do sofrimento, não é isso, mas pelo fato de nós termos sido salvos por Jesus, agora nós enfrentamos muitas batalhas, porque a gente vai na contramão desse mundo, concorda? O mundo está no maligno, o mundo está contaminado pelo pecado, mas nós que servimos a Jesus, nós estamos numa direção oposta. Nós não pertencemos a essa terra, nós somos de um reino celestial e eu creio que um dia tudo vai ser restaurado. Nós vamos entender muitas das coisas que a gente passa hoje e que a gente sofre, a gente não entende. Eu creio que o Senhor vai trazer luz sobre todas as coisas, amém? Mas enquanto isso, eu quero que você entenda o seguinte, você tem um inimigo nessa terra. Satanás é o nosso acusador, é o que diz lá no livro de Apocalipse, e tem uma passagem no Antigo Testamento que eu sei que você conhece, que é aquele momento em que o diabo ele chega diante de Deus e ele fala sobre um homem aqui na terra chamado Jó. Ele disse, Deus, você está abençoando demais esse cara, e é por isso que esse homem te serve com tanta integridade. Faz o seguinte, tira dele os bens materiais, tira a saúde, tira a sua família. Eu quero ver se esse homem vai te adorar de todo o coração. Irmãos, aconteceu o que Satanás queria. De repente, a Bíblia diz que em apenas um dia, os inimigos invadiram a terra de Jó, que era um homem muito rico, e simplesmente morreram 1000 bois, 500 jumentas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e muitos servos, e se não bastasse tudo isso, 10 filhos de Jó morreram naquele mesmo dia. Irmãos, não dá para imaginar o que esse homem passou. Eu acredito que uma pessoa não se recupera totalmente depois de uma tragédia tão grande. Mas Jó era um homem de fé. E a Bíblia diz que ele não pecou em nenhuma de suas palavras. Ele não blasfemou contra Deus, ele não se revoltou. Pelo contrário, a sua esposa chegou para ele e falou, Jó, você ainda continua íntegro desse jeito? Amaldiçoa esse Deus e morre, acaba com a sua vida. Mas ele falou para sua mulher, mulher, você é louca, você não tem noção do que você está falando. Deus me deu, ele tomou. Eu vim nu a esse mundo, eu vou voltar nu para ele. Eu não vou levar nada dessa terra. Irmãos, esse homem, olha, esse homem é o exemplo para cada um de nós. Mas hoje eu senti no meu coração, por que eu estou te falando de Jó? Porque eu senti no meu coração que muitos de vocês estão enfrentando um dia terrível, um dia muito difícil. E mesmo você que não esteja passando por isso, eu quero te ensinar aqui um segredo espiritual para você nunca mais esquecer na sua vida. Inclusive, eu quero muito que você compartilhe esta oração, porque tem milhares e milhares de pessoas que precisam ouvir essa mensagem, irmãos. Olha, todo dia eu estou aqui na oração da manhã,
eu também faço a oração da noite e são momentos únicos, especiais, que marcam a minha vida e eu acredito que é a sua também. Mas o vídeo de hoje está muito forte, muito especial, tá bom? Eu vou contar aqui o segredo espiritual que você tem que guardar na sua vida para você vencer esses dias difíceis que você tem passado, e você vai vencer de cabeça erguida. Deus vai te dar a vitória, eu não tenho dúvidas disso, tá bom? E só para contar aqui o que aconteceu com Jó, a Bíblia diz que depois dele ter perdido em apenas um dia, praticamente tudo, passou alguns dias e ele ainda perdeu a sua saúde. Ele ficou muito debilitado, ele arranhava, Ele coçava suas feridas com cacos de telhas. Irmãos, aquele homem sofreu demais. Se não bastasse, os seus amigos ainda ficavam jogando na cara dele. Ah, Jó, você deve ter pecado. Você deve ter desobedecido a Deus. Não é possível. Não conhecemos ninguém que sofreu tanto assim. Mas, irmãos, Jó, ele não perdeu a sua fé. E ele mesmo contou: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. E eu sei que um dia o meu Redentor vai se levantar sobre essa terra. Ele estava enxergando Jesus ali, irmãos. Deus se revelou a ele no meio do sofrimento. E a Bíblia diz que Deus restaurou em dobro tudo que Jó perdeu. Então eu profetizo sobre a sua vida: você não vai perder nada. Deus vai restituir tudo na sua vida. Você tem que crer nisso, amém? Vamos começar então. Antes de tudo, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação, dá uma olhadinha aí, embaixo do vídeo vai aparecer um sininho, clica nele e aí você clica depois na opção todas, porque eu quero que você receba aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, sabe aquele dia em que parece que o mundo desaba? Você acorda com uma notícia ruim, você chega no trabalho e vem outra pancada, outra coisa ruim acontecendo, e antes do dia acabar aparece mais um problema. Seja com você, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, ou então é algum parente, algum amigo. Resumindo, irmãos, é luta que não acaba mais. E aí o que acontece? Você se sente perdido, você fica totalmente desanimado, é como se aquela tempestade ela viesse de uma forma tão forte que a única coisa que você consegue fazer é baixar a cabeça e resistir a essa tempestade. Irmãos, eu sei que isso é muito importante porque o dia mau, esse dia complicado, é um dia que você não pode tomar decisões, você tem que tomar posição, amém? É um dia onde você perde as suas forças, o inimigo ele dá um golpe baixo, sabe? Assim como ele fez com Jó, Ele queria que Jó fracassasse, que ele duvidasse, que ele blasfemasse contra Deus. Irmãos, então nesse dia da prova, você não tem que tomar decisões, simplesmente tome posição, amém? Eu sei que muitas vezes dá vontade da gente xingar, dá vontade da gente sair correndo, da gente se revoltar, mas eu quero contar aqui para você algo que o apóstolo Paulo falou, que vai abrir a sua cabeça sobre uma coisa que vai fazer toda a diferença na sua vida, principalmente você que tem vivido um tempo tão complicado, de tantas lutas. Deixa eu te explicar uma coisa. Lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que existe uma batalha espiritual. E quando ele escreveu essa passagem, ele estava preso em Roma. Ele estava preso num lugar rodeado de soldados romanos, e ele até usou a imagem de uma armadura de um soldado romano para nos mostrar que devemos também usar uma armadura, a armadura de Deus. E eu quero ler para você o que está escrito em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Presta muita atenção nos detalhes, olha só o que ele disse. Irmãos, se fortaleçam no Senhor e no seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes malignos e autoridades do mundo invisível, contra forças poderosas deste mundo tenebroso e contra espíritos malignos nas regiões celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para poderem resistir no dia mau, e depois de terem feito tudo, permaneçam firmes. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês repararam, mas aqui no começo dessa passagem, o apóstolo Paulo diz assim, se fortaleçam no Senhor. Eu vou te explicar daqui a pouco, esse é o segredo da mensagem de hoje, mas daqui a pouco eu te explico. Mas aqui no final dessa mensagem dele, o apóstolo Paulo diz para vestirmos a armadura de Deus, para podermos resistir no dia mau. Eu quero falar sobre isso também porque é muito importante você entender quando você está sofrendo um ataque espiritual. Irmãos, esse dia mau não é um dia qualquer.
Não é qualquer dificuldade que você passa. Como eu disse lá no começo, falando sobre Jó, é aquele ataque surpresa, sabe? É aquele ataque do inimigo para te derrubar de uma vez por todas. É o dia em que o diabo joga tudo contra você ao mesmo tempo. Problema na família, na saúde, na sua vida financeira, ou então você é traído por alguém, pelos seus amigos. Resumindo, irmãos, eu poderia falar aqui um monte de tragédias, coisas ruins que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o segredo para você resistir a esse dia mau é o que o apóstolo Paulo disse lá no começo: se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Irmão, sabe o que ele está querendo dizer? Que você deve dar o ponto de partida. A iniciativa tem que partir de você, porque tem momentos em que Deus te fortalece, mas tem momentos em que o Senhor está esperando de você uma atitude. Para pensar nesse exemplo que eu vou te dar aqui agora. É como se fosse uma tomada na parede. Pensa comigo, a energia elétrica está ali, certo? Disponível 24 horas por dia. Mas se você não pegar o seu celular e plugar na tomada, ele não vai carregar. Simples assim. Da mesma forma, o poder de Deus já está disponível para nós, irmãos, o tempo todo. Mas somos nós que precisamos nos conectar a Ele. Amém? Eu creio que o Espírito Santo já começou a falar aí ao seu coração. Então, nesse dia mau que você está passando, Deus está esperando que você tome a atitude de se fortalecer nele. Amém? Glória a Deus. E continue aqui comigo, porque eu vou te explicar daqui a pouco como que você vai se fortalecer no Senhor. Mas antes eu quero trazer aqui um exemplo perfeito de uma pessoa que se fortaleceu em Deus, que foi o rei Davi. Deixa eu te contar aqui algo que aconteceu em apenas um dia na vida de Davi. Lembra do dia mau que o apóstolo Paulo falou? Davi, irmãos, ele sofreu um ataque, um golpe baixo do diabo, e o inimigo sabia que ali ele já tinha vencido Davi, mas aí, irmãos, Deus mudou todo o jogo. Deixa eu te explicar o que aconteceu. A Bíblia conta lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, que Davi, ele estava com seus amigos, com seus soldados, na terra dos filisteus. E quando eles voltaram, eles chegaram na cidade que eles estavam morando, chamada Ziglag. E eu quero que você veja agora o que aconteceu. É muito impressionante, irmãos. Eu vou ler para vocês. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 3 ao 8. Diz assim, ó: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziglag, encontraram a cidade totalmente queimada e viram que as suas mulheres e os seus filhos tinham sido levados como prisioneiros. Davi e os seus homens choraram em alta voz, até não terem mais forças para chorar. As duas mulheres de Davi estavam entre aquelas que foram levadas, e Davi ficou profundamente angustiado, porque os seus homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam muito amargurados por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Olha aqui, irmãos, o texto é muito claro. Davi estava sozinho, pensa comigo, ele estava no fundo do poço, ele não tinha forças para chorar porque o inimigo roubou tudo, as mulheres, os bens materiais. Irmãos, ele não tinha apoio nem do seu próprio exército, porque Davi estava sendo ameaçado de morte. Então aquele era um dia mau, um dia que o diabo tentou armar contra Davi. E sabe o que é mais interessante? Não apareceu um anjo ali para defender Davi. A Bíblia não diz que Deus falou com ele do céu, não diz que aconteceu um milagre instantâneo, não foi nada disso. Mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Davi tomou uma decisão que mudou toda a história. No meio da angústia, no meio do seu sofrimento, ameaça de morte, ele escolheu se conectar à fonte de poder. Glória a Deus! E talvez você esteja se perguntando aí: pastor, mas como é que ele fez isso? Como é que eu posso me fortalecer se eu não estou sentindo nada, se as minhas forças acabaram? Irmãos, eu acredito que Davi fez o que todos os heróis da fé fizeram. Ele parou de olhar as circunstâncias, ele parou de focar na cidade que estava queimada, destruída, ele parou de ficar pensando na ausência da família dele, da família dos seus parceiros, das pessoas ali. Ele parou de ficar pensando que ele poderia morrer naquele exato momento e simplesmente eu imagino que ele deve ter se lembrado das promessas do Senhor. Irmãos, eu imagino que deve ter passado um filme na cabeça dele. Ele deve ter se lembrado do dia em que o profeta Samuel derramou o óleo sobre a sua cabeça e disse que ele seria o rei de Israel.
Ele deve ter se lembrado de como Deus o livrou das garras do leão, das garras do urso, quando ele era apenas um pastor de ovelhas. Irmãos, eu imagino que Davi também pensou no dia que ele venceu o gigante Golias com apenas uma pedrinha. Com certeza aquilo ali trouxe esperança, amém? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a Bíblia diz também no livro de Hebreus capítulo 11 que os heróis da fé, eles tiravam força da sua fraqueza. Irmãos, é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que nós temos uma força, uma fé sobrenatural dentro da gente. Mas às vezes a gente olha tanto para o problema que a gente acha que os problemas são maiores do que Deus, o que não é verdade, entende? Então nós podemos sim nos fortalecermos no Senhor, darmos um passo de fé, clamarmos ao Senhor mesmo na dor, no sofrimento, e eu creio que é nessa hora que o Senhor vai fazer um milagre na nossa vida. E sabe o que aconteceu aqui depois que Davi se fortaleceu no Senhor? A Bíblia diz que a primeira coisa que ele foi fazer é buscar a direção de Deus. Lá no versículo 8, que eu acabei não lendo para você, para não tomar muito tempo, diz que Davi pediu o colete sacerdotal. Naquela hora ele consultou a Deus e o Senhor respondeu para ele dizendo assim, Davi, pode perseguir os seus inimigos porque você vai alcançá-los e você vai libertar todas as pessoas. Irmãos, a boa notícia, sabe o que é? Quando Davi saiu atrás dos seus inimigos, ele não tinha a mínima noção de onde eles estavam. Já fazia um bom tempo que eles tinham fugido com as mulheres, com tudo que tinha direito, e de repente eles estavam perdidos, mas Deus deu a solução. Eles encontraram um egípcio que era escravo dos amalequitas, que é esse povo que roubou Davi, certo? Esse egípcio, ele estava doente e ele ficou para trás do bando. E então Davi chegou para ele e disse, olha, se você quiser, nós não vamos te matar, mas eu quero que você me fale para onde foi o povo que estava te escravizando. E então ele apontou a direção. Irmãos, Davi chegou lá, derrotou seus inimigos, pegou tudo de volta e ele recuperou absolutamente tudo. Ninguém morreu, ninguém foi abusado. Deus deu uma grande vitória, irmãos. Olha o que Deus faz. Da mesma forma, eu quero profetizar na sua vida, nada vai ser perdido. Em nome de Jesus, creia nisso, tome posse. Creia que o Senhor vai te dar a vitória completa. Aleluia! Eu creio num Deus que reverte o diagnóstico médico. Eu creio num Deus que abre portas onde não existe mais. Irmãos, a gente percebe isso em toda a Bíblia. E eu quero orar por você daqui a pouco exatamente sobre isso, sabe? Mas só para complementar tudo isso que eu estou te falando aqui, lá no livro de Romanos, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre um homem chamado Abraão. Abraão foi o nosso pai da fé, ele foi o patriarca do povo de Israel, e a Bíblia diz que Deus prometeu a ele um filho, lembra? O filho chamado Isaque. Só que tinha um porém, Abraão foi ficando velho, ele foi ficando infértil porque ele era muito velho, certo? E ele já estava com 100 anos de idade. E a sua esposa então, Sara, ela já tinha passado da idade de ter filhos, ou seja, humanamente falando, irmãos, era impossível. Mas em Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21, a Bíblia diz que Abraão, ele não se importou com seu corpo que já estava velho, cansado, já não poderia gerar um filho. Ele não olhou para essa circunstância e ele simplesmente se fortalecia em Deus, dando glória a Deus. Amém? Olha que interessante, de novo, a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus e que inclusive a Bíblia termina dizendo que ele tinha certeza de que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Então, irmãos, a melhor maneira da gente se fortalecer em Deus é começar a glorificá-lo, a dizer, glória a Deus, aleluia, eu creio que o Senhor não vai me deixar morrer na praia, eu creio que Deus vai me dar a vitória. É isso que você tem que clamar. E não é só cantar um louvor, entendeu? É você profetizar contra essa montanha, contra essa barreira. Hoje você pode estar no fundo do poço. Irmãos, eu já estive lá, eu sei exatamente como é. E confesso, não quero voltar para lá nunca, mas Deus permitiu que eu passasse por certas situações em que eu olhava para a minha própria vida e eu não via nada, irmãos, nenhuma saída. Eu não via nem mesmo testemunhos parecidos com o que eu estava passando. Irmãos, foi um tempo de muita dificuldade, mas para a glória de Deus eu estou aqui hoje para te encorajar.
não desista, não chute o balde. Deus está fazendo uma coisa grande na sua vida. Então, nesse momento, você pode estar debaixo de uma tempestade, mas sabe o que você deve fazer? Abaixa a cabeça, não queira lutar contra, não queira resistir na sua força. Simplesmente aquiete o seu coração, busque ao Senhor, mesmo que estiver na cama. Eu sei que muitas vezes a gente fica deitado na cama, a gente se enrola debaixo do cobertor, na é verdade, porque a gente não quer enfrentar a vida, é pesado demais. O duro, irmãos, é quando a luta vem dentro de casa. Eu sei que muitos de vocês estão passando por isso, mas Deus, Ele promete restituir, Ele promete nos dar a vitória quando nós buscamos Ele de todo o coração. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero muito que ao longo desta oração você se lembre das promessas do Senhor, de tudo aquilo que Ele já te prometeu. Busque se lembrar lá do começo. Lembra quando você era apaixonado por Jesus? Você estava no primeiro amor, tudo parecia que ia dar certo, você tinha uma fé inabalável. É esse tipo de sentimento que você tem que ter. Eu sei que nós devemos viver pela fé, mas as nossas emoções são importantes também, concorda? Deus nos fez com emoções. Então, irmãos, que vocês possam se lembrar daquele tempo bom, onde vocês, mesmo passando por lutas de todos os lados, mas vocês tinham uma fé. Percebe que a fé é o que faz a diferença? Então, eu convido você a orar agora comigo. Nós vamos levantar um clamor e eu peço para que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje, amém? Eu creio que hoje o Senhor te levanta, Ele vai te dar forças e nós vamos levantar um clamor agora de todo o nosso coração. Então feche os seus olhos e no final eu peço muito para que você compartilhe. Tem muita gente, irmãos, precisando ouvir uma palavra como essa. Eu sei porque muitas pessoas comentam comigo que elas ouviram a oração através de alguém que compartilhou no WhatsApp e a partir dali elas não pararam de ouvir mais. E aí então o Espírito Santo foi fazendo uma obra, foi transformando a vida da pessoa. Muitas vezes ela nem percebeu, mas Deus já estava trabalhando. Glória a Deus. Então depois não se esqueça de compartilhar, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora, Pai. Queremos Te agradecer pelo dom da vida. Obrigado, meu Deus, porque nós nascemos nessa época. Eu creio que nós nascemos na família certa, por mais que tenham lutas, Pai. Eu creio que o propósito do Senhor ainda está de pé. O Senhor tem um plano na nossa vida, Pai. Por mais que a gente olhe as nossas circunstâncias e a gente se sinta tão mal, tão para baixo, Pai, a gente olha as pessoas nas redes sociais, parece que tudo dá certo para as pessoas. Inclusive, no Salmo 73, o salmista disse que quase se desviou dos teus caminhos, porque começou a olhar para a prosperidade dos ímpios. Parece que na vida deles tudo dá certo, e a nossa parece que é só sofrimento. Do que adianta, Senhor, a gente buscar a santidade? Foi o que o salmista disse no Salmo 73. Mas, Senhor, nós não vamos mais pensar dessa maneira. Nós não queremos mais ser escravos desses pensamentos ruins, negativos. Pai, nós colocamos a nossa fé em Ti. Nós cremos que o Senhor é bom, misericordioso, nós cremos que o Senhor nos ama e por isso, meu Deus, a palavra hoje falou tão forte com a gente, porque todos nós aqui, de certa forma, estamos vivendo dias maus, batalhas que chegam de última hora e nos pegam de surpresa. Ó Deus, tem muita gente aqui que está exatamente como Davi lá em Ziklag. Eles estão se sentindo no fundo do poço, eles já não têm forças mais para chorar, eles se sentem traídos, abandonados e sem esperança. Mas nessa hora, Senhor, eu clamo, Pai, por um renovo do Senhor sobre esta vida. Sopra o Teu Espírito Santo, Senhor, traz um fôlego novo. Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, pelas muitas vezes em que nós tentamos resolver tudo com a nossa própria força. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa incredulidade, o nosso medo, a nossa murmuração no meio dessa tempestade. Ó, meu Pai, lava-nos com Teu sangue, Senhor. Purifica-nos de todo mal. Nos ajude a depender totalmente de Ti, Senhor. Que toda armadilha do inimigo, todo plano que Satanás tem arquitetado contra nós, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, nós nos revestimos com a Tua armadura, nós reconhecemos que somos dependentes de Ti, Senhor. Não vai ser na nossa força, mas vai ser com as armas espirituais, e a oração é uma delas, Pai. A Tua palavra é a espada do Espírito. Senhor, nós usamos a Tua palavra contra todo o mal.
porque na Bíblia está escrito que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Por isso eu creio, meu Pai, que o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro. Quantos homens, quantas mulheres estão enredados por pecados, estão envolvidos em tantas coisas erradas, Pai, que eles sabem que não te agrada e por isso eles estão abrindo brechas para o inimigo. Senhor, nós te pedimos, cobre-nos com teu sangue, Jesus. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as tentações, a vivermos em santidade, para que o teu nome seja glorificado. Ó, meu querido irmão, minha irmã, não saia desse vídeo, por favor. Eu quero te dar uma oportunidade aqui que mudou a minha vida muitos anos atrás. Eu quero que você repita essas palavras, mas faça com fé. Ore de todo o seu coração. Não importa se você está afastado, se você nunca fez essa oração na sua vida, esse é o seu momento, amém? Repita essas palavras comigo e depois eu vou orar por você, pedindo que Deus te fortaleça cada vez mais. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que os meus pecados me afastam de Ti e eu te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados, por toda a minha idolatria, pela minha cegueira espiritual. Ó, meu Deus, eu te peço, restaura a minha vida, transforma o meu coração, Senhor. Mais do que bênçãos, eu quero o Teu coração, ó Deus. Por favor, Senhor, restaura cada área da minha vida, mas principalmente me dê um novo coração. Me salva, me liberta, me transforma, Jesus. Eu não quero mais viver longe de Ti. Eu quero ser um seguidor Teu, Jesus. Me ajude a carregar a minha cruz todos os dias. E eu te peço, Senhor, liberta-me do pecado. Liberta-me de tudo que me afasta de Ti. E se houver algo na minha vida, na minha caminhada que está desagradando ao Senhor, por favor me mostre, Pai. Use pessoas para me confrontar. Use a Tua palavra para trazer a transformação que eu tanto preciso. Em nome de Jesus, amém. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida deste homem e desta mulher. Muitos que estão me ouvindo agora, Pai, estão orando pela primeira vez. Eles nunca tinham feito essa oração. E por isso eu te peço, Senhor, restaura mesmo a vida deles, mas principalmente dê a eles a salvação, porque do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? E que a cada dia eles possam estar mais fortalecidos na Tua presença. Que o Senhor guie eles, Pai, a toda a verdade. Guia eles, meu Pai, numa igreja que realmente pregue a palavra. Coloca pessoas de Deus no caminho deles, meu Pai. É o que eu te peço aqui agora. E desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.